Pois bem, irmãos, vamos nos esquecer do feijão, porque senão a gente vai ficar, apressado. Vai logo, pastor, vai logo. Esqueça o feijão, viu, irmão? Nosso marketing não foi bom não, viu, pastor? Vai passar depois do EBD, né? Mas vamos nessa. Apocalipse, capítulo 17, nessa jornada abençoada que temos tido, passeando aqui pelo livro de Apocalipse. Sei que tem sido uma experiência singular, não é? Para a igreja, para a vida dos irmãos. Desejava estudar esse livro. Em meio aos seus desafios, às suas dificuldades, né? Geográficas, de tempo, literárias, mas o Senhor escreveu para a gente, no século 21, né? Para a edificação da igreja. Então, vamos lá. A descrição da grande meretriz. Capítulo 17, a gente vai ver a primeira parte, tá bom? Primeiros 7 versículos, a gente vai se deter nessa porção. Lembra que nós temos um dos livros como base aqui, do pastor Leandro Lima, que muito tem sido útil para a gente, tá bom? Parte do que eu vou expor aqui para os irmãos, termos mais técnicos, foi extraído desse material. Não somente dele, mas boa parte dele, tá certo? Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor que nos diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças, 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Até aí, meus irmãos. Senhor Deus, Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos mostrou o caminho da salvação, nos mostrou o próprio Verbo encarnado, o nosso Cristo. Meu Deus, que esse estudo bíblico, ó Deus amado, venha nos abençoar, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos dê confiança nas exortações que serão inferidas desse texto, que o Senhor nos abençoe e nos ajude, Pai. Aumenta a nossa fé e a nossa esperança no nosso Redentor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a igreja, ela está de pé. Isso é um grande milagre. Milagre porque é o Senhor que tem mantido a sua noiva de pé. Por que eu digo isso? Porque a igreja, ela tem muitos inimigos. Inimigos que não são nossos inimigos particulares. São inimigos do Senhor Jesus, que se levantam contra a igreja, porque não podem destruir o nosso Cristo, mas se levanta contra a igreja de Cristo. Essa tem sido a tônica da história da igreja, desde os primórdios, desde Gênesis, quando Caim assassinou Abel. Dali a gente já pode ver caracterizada a perseguição, de alguma maneira, da igreja à semente prometida, ao filho de Eva. Amados, e com o passar do tempo, essa perseguição, mudam-se o tempo, a cultura, o local, mas a verdade é que a realidade da igreja é que ela tem caminhado sempre em meio à perseguição. Em Apocalipse, essa imagem da perseguição à igreja, ela é descrita. Desde o capítulo 12, a gente viu a entronização do Senhor Jesus Cristo, quando ela vence o dragão, e o dragão é expulso dos céus. E quando ele é expulso, ele traz consigo, ele busca aliados para destruir e perseguir
a igreja, lembra que a igreja foi gerada lá no capítulo 12 da mulher, não é? Ela é gerada e ela está na terra, então Satanás, ele persegue a igreja e quer destruí-la. Ele tem aliados. E no capítulo 13 nós já vimos 2 aliados, a besta que emerge do mar, que diz respeito a todo o sistema político e econômico do mundo. Nós também vimos a besta que emerge, que vem da terra, não é? Que é a falsa religião, que é alguém que proclama, parece, né? Parece com um cordeiro, mas quando fala tem a voz de dragão. É a falsa religião, é uma propaganda enganosa do evangelho. E tudo isso tem um propósito muito bem estabelecido, que é enganar a igreja. E quando nós pensamos em perseguição, quando pensamos no inimigo da igreja, muitas vezes pensamos que vai ser por meio somente de perseguição. Também, mas também é por meio da sedução. Veja que os falsos mestres usam essa estratégia maligna, a sedução. Quando nós pensamos no jardim do Éden, a investida da serpente contra Adão e Eva foi na base da sedução, né? Foi na base da sedução. Então, é uma das formas que o inimigo usa para tentar enganar a igreja. Sua primeira investida vai ser para que a igreja ela apostate. Não conseguindo esse intento, não conseguindo esse efeito, ela passa a persegui-la. E essas são dois lados da mesma moeda. A igreja, Satanás é inimigo da igreja e ele a persegue e tenta de uma das formas tirá-la dos caminhos do Senhor. Pois bem, a gente chega aqui no capítulo 17, nós já vimos os 7 flagelos. E a partir de agora, nós vamos ver uma desses aliados do dragão, chamado Babilônia. A grande Babilônia. E aqui está muito bem estabelecido essa ordem. O tópico agora, a partir do capítulo 17, vai ser de julgamento a grande Babilônia, e não somente o julgamento à grande Babilônia, mas um julgamento geral. Mas especificamente agora, o foco vai ser voltado para a grande Babilônia. Veja o que diz aí no capítulo 16, no 7º flagelo, versículo 19. Diz assim: e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, aquilo que foi lembrado, o Senhor se lembrou da Babilônia. Veja que o Senhor não somente se lembra dos santos, Ele lembrou-se dos santos, e essa a gente pode ter como uma resposta ao clamor dos santos. Lá no capítulo 6, não é? Os santos são lembrados no seu clamor. Então a gente pode ver todo o ato de julgamento de Deus como uma lembrança de Deus, a oração dos santos. Quando é que o Senhor vai vingar? E agora a gente pode ver que o Senhor se lembra da Babilônia e vai lhe dar o cálice do vinho, do furor, da sua ira. Ira de Deus. Um aspecto importante do ser de Deus, a sua ira. Vivemos numa época onde se prega o amor, se prega a tolerância pela tolerância, mas se esquece de uma faceta extremamente importante, que é a justiça de Deus. A justiça de Deus. Veja que no livro que nós lemos, o primeiro salmo o texto que nós lemos no começo do nosso culto, Salmo 96, vai dizer assim: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Vem falar do julgamento, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. O julgamento de Deus. O texto que o pastor leu aqui antes da ceia vai falar desse julgamento de Deus, não somente no sentido escatológico. Escatológico, eu digo algo que vai se cumprir. Nós já estamos num tempo escatológico, Deus está cumprindo a sua vontade. Mas o próprio homem ele já está julgado, né? Vamos lá em João capítulo 3. 3,16.
Diz aí no verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E esse é o julgamento dos homens. Eles já estão julgados quando negam o Senhor Jesus Cristo. E esse julgamento é isso que está claro também em Romanos, quando a gente vê aí Romanos no capítulo 2, no versículo 18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. O Deus, como um ato de julgamento, ele entrega o homem aos seus próprios prazeres, e o homem pensa que isso é liberdade. Oh, grande coisa, eu sou livre. Livre? O homem está no estado de escravidão. Isso já é uma sentença do Senhor, quando o homem é entregue aos seus próprios prazeres, à sua própria vida. O julgamento de Deus. Mas aqui na perspectiva de Apocalipse fala do grande julgamento, né? Do último dia. E é nesse que a gente vai se deter, em parte, porque agora o foco vai ser no começo aqui desse julgamento da grande Babilônia. É o julgamento da meretriz, da prostituta, não é? Veja que quando a Bíblia fala da igreja é noiva, contamos isso, né? Ela é noiva, ela está adornada, ela é purificada, ela é santificada. Mas quando se fala da Babilônia, é a meretriz, é a prostituta que quer seduzir o mundo, que na verdade já seduziu o mundo e que tentará e que tem tentado seduzir a própria igreja. Vamos ver isso. A primeira característica aqui que a gente vê é o julgamento dessa meretriz, os 2 primeiros versículos. Vamos ler novamente, irmãos? Eu queria que vocês participassem dessa leitura. Você que está em casa, abra sua Bíblia aí, Apocalipse 17. Vamos ler? Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Pois bem, não se trata aqui de uma revelação, como é que cronológica, a gente pode pensar, não é? De eventos que se sucedem, mas aqui a gente pode pensar como uma recapitulação. É a 6ª vez que João vai estar contando a mesma história, com uma riqueza maior de detalhes e com um foco específico, que o Espírito Santo mesmo o inclinou a isso. Não é? Então a gente vai perceber que é um dos 7 anjos que tem as 7 taças. Ou seja, a 7ª taça já foi derramada. E depois da taça, como julgamento, tem mais alguma coisa para ser julgado? Logicamente falando, não. Por isso a gente tem que pensar, esse é um raciocínio mais coerente com a exposição do Apocalipse. Então a gente tem que pensar, então, a 7ª taça já foi derramada. Se aqui está falando que o anjo tem as 7 taças, então a gente tem que voltar na história. Então é uma repetição da história, uma recapitulação com uma profundidade maior. Ele já falou de um julgamento total da terra, agora ele quer dar um foco específico ao julgamento da grande Babilônia. Espero que vocês estejam me acompanhando. Veja, fala da queda da Babilônia. A grande meretriz. A grande meretriz. Quem é a Babilônia? A Babilônia é uma figura muito conhecida quando a gente pensa na Babilônia histórica. Talvez você se lembre que foi por meio da Babilônia que o povo de Judá foi levado ao cativeiro por meio de Nabucodonosor, né? Nos séculos 5 e 6 antes de Cristo. E a Babilônia representou para Israel uma grande ameaça. E, de fato, ela abateu Judá, levou Judá para o cativeiro, mas a vingança do Senhor era prometida à Babilônia, que, historicamente, ela foi julgada, de certa forma, quando perdeu, historicamente, o seu apogeu, o seu senhorio. Veja, para a gente ser um pouco mais claro, Isaías, só vamos tentar não me perder no tempo aqui. Isaías, capítulo 21. Isaías capítulo 21. Isaías, Jeremias e Daniel falaram acerca da Babilônia. O versículo 1. Isaías 21, versículo 1 diz assim: sentença contra o deserto do mar,
como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto, da horrível terra. Versículo 7. Versículo 9. Eis agora vem uma tropa de homens cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu a Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Então, aqui é o anúncio da queda da Babilônia. Caiu a Babilônia. Essa é a mesma expressão que a gente vai encontrar em Apocalipse 2 vezes. Capítulo 14, lá vai dizer: caiu a Babilônia. Então, antes de falar dos detalhes de quem é a Babilônia, de como ela está vestida, não é? Do seu encanto, da sua sedução, a primeira coisa que a Bíblia vai dizer da Babilônia é que ela caiu. Antes de anunciar. Isso é interessante para a gente, porque muitas vezes nós ficamos com medo do sistema cultural, econômico, que há de se levantar contra a igreja. Não é utopia, é uma realidade. Isso tem acontecido durante todo o decorrer da história, mas quando a Bíblia vai falar de Babilônia, vai dizer que ela caiu. Já era. Ela já foi vencida, né? E agora é o cumprimento da história. Aí eu queria que você fosse agora em Ezequiel capítulo 51. Jeremias, 51. Isaías, Jeremias. Olha o que diz o verso 1. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Então ele vai dizer em outro versículo, versículo 7, do 6 ao 8. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida, não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará sua paga. A Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra, do seu vinho beber as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia, e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. Então, no versículo 13, ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, à medida da tua avareza. Percebe aqui que tem um anúncio para o fim da Babilônia, que de maneira parcial aconteceu historicamente, mas essa Babilônia aqui de Apocalipse, ela não deve ser entendida como apenas um local geográfico, mas como um sistema presente em todo o mundo. Vou ser mais claro, onde tiver igreja, vai ter Babilônia, para tentar destruir a igreja. E onde tiver homens pecadores, Babilônia vai estar ali, reinando no coração delas, ditando as regras, tá bom? Babilônia, ela representa aí o inimigo da igreja, vai ser abatido pelo Senhor. É um sistema religioso e econômico predominante em aliança com o Estado e suas autoridades relacionadas. Isso é um conceito de um pastor estudioso chamado G. Cabil, mas aí o que Leandro Lima fala eu achei mais interessante, mais claro, pelo menos, não desprezando o comentário do nosso estudioso irmão. Mas ele diz que Babilônia representa a busca humana pelo prazer. Isso é o hedonismo, né? Representa a busca humana pelo prazer, que é oferecido ao homem a partir do mundo inteiro como instrumento de Satanás. E o dragão, para manter os ímpios na incredulidade e para desviar a igreja da santidade. É a busca, de maneira grosseira, da fome com a vontade de comer. O homem, né, em busca do prazer, e a Babilônia oferecendo ao homem aquilo que vai saciá-lo, com o propósito de quê? Manter o mundo na dependência e na escravidão, nos seus próprios prazeres, na incredulidade, e para desviar a igreja do caminho
da santidade. Então, mais claramente, é a busca do homem pelo prazer, que é encontrado no mundo pela instrumentalidade de Satanás. Ele tem nas mãos aquilo que o mundo quer. E o que é que o mundo quer? O mundo quer o seu prazer, é incrédulo, e quer ainda capturar o coração dos santos. Tá bom? É isso que a Babilônia representa. Há um julgamento geral sobre o mundo, que eu já falei para vocês, e agora é um julgamento da grande prostituta. 3 descrições da Babilônia. Olha aí para o texto novamente. Começa a cena, eu vou mostrar a você o julgamento dessa meretriz que se acha sobre muitas águas, não é? E no decorrer do capítulo 17 ele vai dizer que muitas águas são essas, vão dizer que são todos os reinos, as nações, é um domínio da meretriz sobre as nações. E aí no verso 2 ele vai dizer com que se prostituíram os reis da terra com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Ela vai dizer que, o texto vai dizer que ela é uma grande meretriz, no versículo 1, né? Ela vai ser uma grande meretriz, e a palavra aqui é porneis, que vem de porneia, de pornografia, não é? E o intuito aqui é mostrar justamente essa relação inseparável entre religião e prostituição. Quando Israel sucumbia diante da idolatria, ela era chamada de prostituta, você se prostituiu com os falsos deuses. Então, há uma relação muito próxima aqui entre idolatria e religião. Romanos vai ter muito essa linguagem, vai dizer que quando os homens entregam os seus corpos aos seus prazeres mundanos, carnais, se entrega à sua própria natureza, é um ato de adoração. Tudo é adoração. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Ela se acha assentada sobre muitas águas, é o domínio, né, dela, sobre todo o sistema maligno do mundo. Água na Bíblia é uma metáfora para o mal e para o engano. Lembra lá quando o Senhor abre o mar? O mar era um empecilho que separava o povo de Deus da libertação. Então, biblicamente falando, e na linguagem de Apocalipse lá, vai mostrar que é uma metáfora para o mal e para o engano. Por isso a gente já viu em Apocalipse dizendo que é um mar de vidro, né? Onde o engano, onde o mal, de certa maneira, não tem mais poder sobre a igreja. A gente pode pensar aqui nos 2 instrumentos da meretriz. Olha o que o texto diz: com que se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão. Eu estou lendo o verso 2, viu, irmãos? Eu me perdi um pouquinho, mas me achei, graças a Deus. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. São os 2 instrumentos aqui da meretriz, com os quais ele mantém o mundo inteiro submisso, que é o quê? A prostituição e a embriaguez. É uma sedução inebriante, né? Entorpecente da meretriz. A gente pode pensar aqui na imoralidade não literal, como eu falei para vocês, que é o ato de se dobrar diante da adoração pagã em Roma, onde nada era neutro. E como hoje não é, nada é neutro, né? Quando nós fazemos o que fazemos, nós fazemos motivados pela adoração. Nós fazemos para alguém ou para alguma coisa. Então, em Roma, estava tudo interligado ali. O fato das relações comerciais e da adoração a César, adoração a Roma, adoração, a gente pode pensar de maneira mais ampla, a riqueza, ao Mamon, que é um deus, e não é, esse é famoso, já é bem antigo e antecede lá até Roma, o amor pela riqueza e pelo dinheiro. Ou seja, aqui a gente vê de maneira tão dramática que o mundo ele está num estado de escravidão. Eu comecei falando sobre isso um pouco. Um mundo que prega tanto a liberdade que o mundo prega. Não pensem diferente. À luz da Bíblia, a liberdade que o homem quer é se desfazer, tirar todas as amarras de Deus.
ou tirai todas as amarras que nos ligam a Deus. Nós não temos mais papel com o cristianismo. O que é que a gente deve ao cristianismo? A Escritura, um livro comum qualquer, onde a gente tem vários livros sagrados. Feche isso. Isso é retrógrado, isso é ultrapassado. Vamos modernizar essa coisa toda. Não é? O homem é livre, tanta pluralidade, tanta religião, tanta beleza que há nesse mundo. Então, o homem ele tira essas amarras de Deus, pensando que é um grande negócio, que isso é liberdade. Não é. É manter-se escravo da pior maneira possível. Eu vi nesses dias uma frase, me perdoe, vou ficar devendo aqui a autora, que ela dizia assim: eu tirei muitos homens da escravidão e poderia ter tirado muitos outros se eles soubessem que eram escravos. Né? Me perdoe, eu devia ter trazido o nome, é um ícone assim, de movimento assim, de liberdade de escravos, mas essa frase é sensacional, gente. Eu tirei muitos homens da escravidão e poderia ter tirado muitos outros se eles soubessem que eram escravos. Não se engane, nós vivemos num mundo onde as pessoas são escravas, mas elas estão amarradas a correntes invisíveis, né? A correntes invisíveis. É assim, esse é o estado do mundo. Babilônia está aqui, prometendo satisfazer todos os desejos. Veja o verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui a gente vê que o anjo transporta João. É um comissionamento aqui profético, algo que já aconteceu no capítulo 1, onde por meio de visões ali, ele é revelado a João o que há de vir. E o padrão de revelação continua o mesmo. Qual a visão que ele tem? Tem uma visão de uma mulher sentada numa besta, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças e 10 chifres representam plenitude e poder, domínio sobre o mundo. Não é? Antes de você ficar imaginando assim, aquela imagem bem grotesca, né? De cabeças e não sei o que lá, né? A simbologia aqui, Apocalipse é um livro de muitos símbolos, né? Então significa essa plenitude e poder. Ela é levada para o deserto. Isso se assemelha ao que aconteceu com o profeta Isaías, capítulo 21. Ele foi levado ao deserto, né? E deserto na Bíblia é um lugar muito interessante, porque é um lugar de provação. E é um lugar também de livramento. É algo assim meio paradoxal, né? No deserto, o povo foi tentado, o povo caiu até em pecado, se a gente pensar na peregrinação do povo no deserto, mas no deserto também o Senhor proveu livramento e, de certa maneira, também preservou o povo no deserto. Inclusive, uma das formas da gente entender aqui esse transportar de João, do anjo, levando João para o deserto, pode ter sido com o propósito de livrar João, quando ele olha para a mulher, para que essa mulher, a prostituta, não seduza o próprio João, fazendo-o sucumbir e o distanciando do Senhor. Também tem esse tipo de interpretação possível também aqui. Mas o fato é, se a gente olhar o capítulo 12, verso 14, a igreja, a mulher, porém, fugiu para o deserto, antes de dar luz à igreja, né, o seu filho, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Lembremos que Jesus Cristo ele foi tentado no deserto, né? E na tentação do deserto, ali foi um lugar de peleja, de dificuldade, mas também um lugar de quê? De vitória, onde o Senhor Jesus venceu a tentação no deserto. Isso nos lembra também que o lugar da igreja não é o mundo. Nós estamos no deserto ainda, onde ainda estamos sujeitos à tentação, estamos sujeitos aqui à ação do diabo. Tá certo? Há uma relação iníqua aqui entre a Babilônia e a besta. São os dois principais sistemas satânicos para tentar desviar os crentes. Aí a frase do Leandro Lima é interessante, ele diz assim: trata-se de uma sociedade onde a besta sustenta a mulher, né? A besta está sustentando literalmente a mulher, mas que ao mesmo tempo a mulher comanda a besta. A besta está sustentando a mulher, mas a mulher comanda a besta. Ou seja, os dois poderes aqui, né, que tentam contra a igreja.
tentando seduzi-la, né, se a gente pensar na mulher, usando o quê? Todo o sistema político, econômico, social do mundo. Então, há essa relação promíscua aqui. Então, tudo que a gente pode pensar nessa relação entre prazer que o mundo oferece, o próprio mundo, aqui pensando na besta como sistema econômico, ela pode oferecer ao mundo para que os homens se mantenham distantes do Senhor. Tá bom? Esse é um ponto para a gente enfatizar aqui. Vamos lá. Há uma riqueza obscena. Olha agora a descrição dessa mulher. Versículo 4. Como é que essa mulher se achava? Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Qual o traje aqui dessa mulher de Babilônia? Está vestida de púrpura, está vestida de púrpura, está associado à riqueza. Essa era uma roupa que os senadores costumavam usar na época, ou seja, transmitia pompa, né? Glamour, de certa forma, riqueza, diferença, né? Entre os demais, singularidade. Então, ela está vestida de púrpura aqui, está bem vestida, e escarlata. E essa escarlata é interessante, a gente pensar no vermelho, né? Isso remete à prostituição, a roupa de uma prostituta também. Lá em Jeremias 4:30 vai falar sobre isso, essa relação do escarlata, da mulher que se adorna e é como uma prostituta. E veja que há uma mistura nisso aqui, né? Nessa sedução de beleza e com esse vermelho, que também a gente pode pensar como vestes manchadas de sangue, uma vez que ela vai ter aqui, ela é uma perseguidora da igreja também. O fato é que ela quer seduzir e que ela está pronta para seduzir e que todos os adornos do seu corpo são colocados com esse propósito. Então, tudo, se pensarmos assim, tudo nesse mundo ele é colocado no seu devido lugar para trazer assim uma sedução quase que irresistível para os homens, pensando aqui como a humanidade. Então, ela está bem vestida, ela também tem ouros, pedras preciosas e pérolas, ou seja, as joias mais cobiçadas da antiguidade. É uma mocreia aqui, né? Ela é uma amostra grátis da noiva, capítulo 12 de Apocalipse, vai mostrar a noiva adornada, linda, não é? Guardada em santidade para o Senhor, vestes brancas, e aqui tem essa imagem aqui da meretriz, joias mais cobiçadas da antiguidade. E veja que, de certa forma, é algo que chama, não é uma beleza abstrata, né? Mas é algo que é palatável ao homem, algo que chama a atenção da humanidade, dos homens, das mulheres. Mas aqui nós caímos naquela realidade, né? Que as aparências, elas enganam. E é melhor a gente não se iludir com a bela aparência aqui dessa meretriz, porque ela tem um cálice na sua mão, de ouro também, que lindo, né? Mas dentro desse cálice, algo terrível, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. É algo tão feio aqui, é algo indescritível. Na verdade, o que simboliza aqui esse cálice cheio de abominações e de imundícia. Mas veja que ela está pronta para servir. Mas não é assim em pequenas doses. É para que o indivíduo se embriague mesmo. Está transbordante esse cálice, onde é suficiente para todos quantos se aproximem dela e todos quantos queiram provar. Então é algo extremamente sedutor, mas aqui a gente pensa que as aparências elas enganam. Você sabe disso, sabe, né? Aparência engana muito. Dia desse eu fui na padaria e Heitorzinho comigo, e aí ele viu lá, estava vendendo lá uns ovinhos mais ou menos desse tamanho.
com embalagem bem bonita. Não dava para ver o que tinha dentro, né, da embalagem, mas era muito bonitinho. E ele foi uma vez, duas vezes comigo e dizia, papai, eu quero. Ele já começava a dizer de casa. Aí teve um certo dia que dá um bichinho desse aí. R$5, eu vou revelar o preço para os irmãos. R$5. Aí eu empolgado, né, vamos chegar em casa, vamos abrir esse ovo. Quando eu abro esse ovinho, gente, é vergonhoso. Não é tão vergonhoso quanto o que tinha aqui no cálice, né, da meretriz. Mas assim, era um chocolate de uma marca duvidosa, bem pequenininho, e uma motinha assim, parece que ele tinha um manualzinho bem pequenininho, e acho que era em chinês. Que mal dava para pegar entre os dedos para montar a tal da motinha. Era bem pequenininha mesmo a moto. E eu disse, eu não acredito num negócio desse. Sabe? E a vontade que eu tenho quando chego na padaria é ficar dizendo assim para o pessoal, não compre. É roubada. Você vai se enganar, é roubada. Você sabe o que é ser enganado. Você sabe o quanto as aparências chamam a atenção da gente e como as aparências enganam. Não pense que o mundo vai mostrar a aparência dele como verdadeiramente ele é. São sepulcros caiados. A podridão, mas a propaganda ela vende. É um marketing muito bom que o mundo tem, não é? O marketing mais poderoso o mundo sabe oferecer, fazer com que homens eles sejam seduzidos, eles acabem sendo enganados, porque o seu coração já tem essa predisposição para ser enganado, e porque o mundo oferece tudo o que ele tem, e que o diabo também está nesse jogo querendo oferecer. Ixi, tinha tudo para dar errado para a gente, né, enquanto igreja, mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pelo seu sustento em nossas vidas, irmãos. É o Senhor que tem nos sustentado. Não pense que é porque pastor é mais piedoso. Só pastor Flávio. Tá um pouquinho, né? Tá um pouquinho além. Mas é pela graça, meus irmãos. É pela graça de Deus. É porque o Senhor tem nos sustentado. Você, qualquer um jovem, um adolescente, não é? Viu, Timóteo? O Senhor que tem se sustentado, meu irmão. Aquele que está mais vivido. Você não tem aposentadoria. Cristianismo não tem aposentadoria não, viu, irmão Preto? Irmão Loura, né? Não tem aposentadoria não. A senhora continua lutando contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. E a senhora continua sendo mais do que vencedora em Cristo Jesus. Não é? Então, tudo isso é graça. Mas a tática do mundo é essa. É isso que ele tem para oferecer. E esse cálice também era servido aos cristãos na época, com o propósito de seduzi-los e sob o risco de que, se você nega, aí você vai ser perseguido. Ou beba. Fora disso, é problema. Sabe o que a gente escolhe? O problema. Sabe o que a gente deve escolher? Tomar a cruz e seguir o Cordeiro de Deus, a quem foi oferecido todos os prazeres desse mundo, mas que resistiu, cumprindo a lei de maneira perfeita, e agora ele vem e nos sustenta com sua graça. Se fosse para dizer não aos prazeres da sua vida, meu irmão, do passado, você diria não hoje? Ou você é daquele tipo que fica se lembrando, né? Eita, rapaz, se o tempo voltasse, né? Aquela velha tentação, eita, se o tempo voltasse, eu devia ter aproveitado. Sabe que você é esse que tem assim memórias do pecado que você não cometeu e quer voltar lá? Você é daqueles que pensam, se o tempo voltasse, eu pediria graça a Deus para resistir de novo, para resistir outra vez, para que Ele me desse a graça para que eu vencesse outra vez. Essa deve ser a nossa disposição. Essa prostituta tem um nome. Olha o que diz o versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. É engraçado, curioso, que em Apocalipse tudo tem nome, todos têm nome. Não vai ter indigente no céu, nem no inferno. Todos têm a sua própria identidade. E esses nomes que eles carregam diz respeito à sua adoração. Se nós pensarmos bem, os santos eles têm o nome de Cristo e o nome de Deus escrito na sua fronte. Não é algo que é no bolso ou no lugar íntimo que não possa ser mostrado, mas é na fronte, né? E assim, o nome de Cristo deve estar assim na gente. Os infiéis possuem lá o 666, calma, né? A marca que eles carregam da besta. Tudo que eles fazem é movidos por essa adoração
às vezes implícita, outras vezes mais explicitamente. O nome dela é mistério. Mistério diz respeito a algo que não foi revelado totalmente por Deus. É um mistério ainda. Mas veja que esse mistério esse é um mistério que vai ser revelado, porque no decorrer do capítulo 17 esse mistério vai ser revelado. Está sendo revelado quem é a Babilônia. Mas pense que Daniel, ele profetizou contra a Babilônia. A gente viu Isaías 21 profetizando contra a Babilônia. A gente viu Jeremias 51 profetizando contra a Babilônia. Mas ainda eles não chegaram a ver a derrocada da Babilônia nesse sentido aqui, de todo o sistema mundano que seria derrotado, de toda a sedução da besta e de todos os inimigos de Deus. Eles não viram, eles viram historicamente a Babilônia ruir um ou outro, mas o mistério é esse, revelado no último tempo, que a grande Babilônia, a grande inimiga do povo de Deus, seria arruinada, seria destruída. Então é um mistério que João viu e que os profetas do Antigo Testamento não viram e que nos é revelado hoje. Tá bom, irmãos? Essa grande Babilônia é chamada de grande, ela já foi chamada de grande, para que os crentes não ficassem assim, dois grandes equívocos da gente, é a gente superdimensionar, hiperdimensionar o poderio de Babilônia, e outro grande erro é a gente dar de ombros, dizendo isso é besteira. Isso é besteira. Grande Babilônia, presente não só em Roma, mas no mundo inteiro. E ela é chamada de mãe, mostrando mais uma vez o seu domínio, porque ela domina e subjuga os reis e todas as nações da terra. Tá certo? Olha o que diz o versículo 6. A embriaguez da prostituta. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O que é que acontece com aqueles que se negam a seguir esse sistema da grande meretriz? Ostracismo econômico, uma vez que para a época havia uma aliança comercial a qual estava totalmente relacionada ao paganismo, à adoração. Não era só uma relação comercial neutra, mas a adoração e a idolatria estava presente ali, de modo que aqueles que não adorassem a César estariam, de certa maneira, afastados, impossibilitados de participarem dessa relação comercial. Então, uma linguagem que todo mundo entende, isso ia pesar no bolso dos crentes. Né? Não é uma linguagem que todo mundo entende, né? Quando algo pesa no bolso, né? Aquela conta da Energisa chega mais alta, a gente já vê logo um buraquinho no bolso, né? Escorrendo assim, misericórdia. Essa é uma relação comercial que ia ter implicações na vida do crente. Se a gente pensar na relação comercial, a gente pode pensar na relação do patrão com o empregado, pode pensar, isso vai refletir na feira lá em casa, né? Nas contas para pagar, nas necessidades diárias. Então, era um drama real para um crente, e como é um drama, de certa maneira, uma realidade para os nossos dias, de certa forma. Veja, que é uma realidade que talvez você não perceba tanto, mas será cada vez mais crescente, tá certo? Também isso tinha implicações na perseguição, os crentes seriam perseguidos, como foi um pouco depois, em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi incendiada, Roma, perdão, foi incendiada, né? E aí a culpa foi posta sobre os crentes, e aí teve o início de uma grande perseguição e morte. A última consequência da fidelidade é a morte. Eu já falei isso para vocês, eu acho interessante quando a gente pensa, alguns pedem a Deus para que a igreja seja perseguida, para que ela seja fiel. Senhor, traz perseguição para que a igreja seja mais fiel. Você faz essa oração? Na verdade, a gente deve pedir a Deus para a gente ser mais fiel. E deixa a perseguição que ela vem sozinha.
Seja fiel. Fiel até a morte. E a perseguição vai vir. Olha como vai vir. Tranquilamente. Seja fiel para você ver. Seja fiel. Eu não estou dizendo para você não ser fiel, não, nessa linguagem não. Vale a pena ser fiel, certo? E vale a pena ser perseguido por causa da justiça. Jesus Cristo diz que é bem-aventurado, né? Aquele que é perseguido por causa do nome dele, por causa da justiça, tá bom? O sangue dos mártires é a verdadeira bebida da meretriz aqui. É o que ela deseja, é o seu anseio. O desejo satânico, a gente vê aqui pelo sangue dos crentes, é muito claro. Já falei para vocês que recusar essa oferta da prostituta seria algo muito perigoso. E eu queria que você voltasse os seus olhos agora para o versículo de número 7. Só um detalhe, estou vendo aqui no texto que João diz assim, que ele se admirou com grande espanto. Essa admiração de João é curiosa, porque ele admirou-se ao ver o Senhor Jesus, né? E agora ele se admira, talvez pela feição da grande prostituta, pela sua capacidade de arrebatar corações. Então ele olha com grande espanto e com admiração. É mais ou menos o crente quando olha para o pecado, né? Algo que quer seduzi-lo. É uma mistura de espanto e admiração, né? Mas o espanto deve fazer a gente correr do pecado, né? Temer ao Senhor e correr do pecado. Mas ao mesmo passo a gente não pode negar quanto isso atrai o olhar da humanidade quando ele olha para o pecado. É algo que ainda atrai o coração da humanidade porque ainda está em nós. Não está em nós o querer não pecar, mas o poder ainda de certa forma nós não conseguimos na sua plenitude. Né? Já vencemos o pecado, sim, já podemos ir vencendo o pecado, mas ainda temos essa natureza inclinada para o mal. Olha o que diz o último verso dessa manhã, diz assim: o anjo, porém, me diz, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Aqui a gente vê essa admiração e o anjo como se estivesse chamando a atenção aqui de João. Por que você está tão admirado? Vou mostrar a você quem ela verdadeiramente é. Não se admire. E se esse olhar for de espanto, como se dizendo assim, eita, se essa sedução for aos crentes, as igrejas da Ásia, elas não vão poder resistir. Como nós podemos pensar o que aconteceu com a igreja de Tiatira, né, que foi seduzida lá por Jezabel. Então ele pode dizer, que grande provação a igreja vai passar. E o anjo vai dizer, não se admire com isso. Não precisa se admirar com isso. Não se admire. É quase como a gente sabe muito bem que João está falando. O anjo está falando, quando a gente olha para Apocalipse e começa a ler, a gente fica meio espantado com as imagens, com tudo que a gente está vendo, né? Não se admire, calma que eu vou explicar o que é isso. Essa explicação de maneira mais detalhada, aí ele vai explicar no decorrer aqui do capítulo de número 17. Dir-te-ei o mistério da mulher. Lembra que eu falei do misterion, né? O mistério que agora vai ser revelado, e isso no decorrer do capítulo número 17. Vamos, uns últimos apontamentos aqui para a gente. A gente deve ter, irmãos, olhando para esse texto, cuidado com a prostituição. Tanto a prostituição em termos da idolatria, quanto a prostituição literal. Alguns domingos atrás o pastor estava falando, né, sobre a prostituição, e eu estava me lembrando ali de uma música interpretada por Martinho da Vila, né? Que diz assim, eu já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, e ele vai dizer lá uma lista de mulheres, e com uma filosofia de vida, onde muitos homens têm sucumbido, né, na prostituição, um laço de morte, né? Prostituição. Para as mulheres também, né? A mesma forma, a prostituição, de maneira geral, ela é algo condenável e algo que todo crente deve se guardar, deve guardar seu coração, deve guardar seus pés, a sua mente, o seu coração, né? De todos os assédios, todos os enganos do seu coração. Quantos, né? Eclesiastes, lá no capítulo, Provérbios, lá no capítulo 7, vai falar, né? Do risco
da prostituição, algo que não agrada ao Senhor e algo que nós devemos ser vigilantes em todo o tempo. Esse é um mundo de muita prostituição, né? Mundo de muita prostituição. A cultura brasileira, ela é, infelizmente, né, a apelação, a imagem é muito forte. Hoje, agora, com o advento maior da internet, aí que das redes sociais, então nós precisamos fugir, né? Fugir do pecado. E aqui fica esse alerta para nós. A prostituição como idolatria, o crente ainda pode ser seduzido e precisamos estar em alerta. Oséias 4, 11 e 12 diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Fica esse alerta. Como é que essa questão, se a gente pensar dessa sedução, né, da mulher, juntamente com esse sistema econômico, ele pode nos influenciar, às vezes de maneira tão sorrateira. Por exemplo, no excesso de trabalho. Já parou para pensar que hoje as pessoas podem se dobrar diante da idolatria, sem ao menos perceber. Alguns se gabam dizendo, hoje eu tenho 2 empregos, como lá do Cris, né? Todo mundo odeia o Cris, tem um episódio lá que o pai dele tem 2 empregos, né? E a esposa fica toda orgulhosa. Mas hoje as pessoas se gabam, eu tenho 2 empregos, eu tenho 3 empregos. Claro, graças a Deus, é algo meritório, são portas que o Senhor abre. Mas assim, devemos ter cuidado com essa vida só voltada para o ter, só voltada para aquilo que para alimentar o bolso, e não somente o bolso, mas com aquilo que nós fazemos. Talvez seja muito mais um exercício de avareza. Nosso coração precisa estar bem vigilante quanto a isso, para que a gente sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, então precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Alguns podem dizer, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, mas a adoração vem no dicionário antes desses 2 termos. Tudo que a gente faz é movido pela adoração. A adoração. Talvez o ter tenha se tornado algo tão adorado, idolatrado em nosso meio, que precisamos estar bem atentos. No final das contas, isso vai nos motivar, isso vai nos influenciar. A gente pode pensar, será que somos uma sociedade que é escrava do trabalho? Podemos dizer, eu tenho que me matar para pagar minhas contas, né? Afinal de contas, se eu não trabalhar, eu não vou pagar minhas contas. Mas você já percebeu como acontece isso? Você tem uma renda X, e você tem uma renda X, e as suas despesas são de acordo com a renda X. Você passa a ter uma renda Y, e o que é que acontece? Suas despesas vão de acordo com Y. E se depois você passar a ganhar mais, sabe o que acontece? Sua despesa vai ser de acordo com o que você ganha. Claro que tem uma questão meio lógica nisso, mas cuidado também. Sabe, quando você ganhava X, o Senhor também te sustentava. Então é esse o cuidado. Eu sei que há muitos pormenores em toda essa questão, a gente precisaria de escola bíblica dominical para tratar sobre o dinheiro, mas é algo, o coração do homem, ele é insaciável. Da mesma forma que o coração do homem é insaciável por Deus, eu quero buscar mais ao Senhor, o coração do homem é insaciável quando ele se desvia do Senhor e ele quer buscar algo que possa preencher o seu coração. Isso é sacrifício, isso é adoração. Logo a gente está sacrificando a esposa, logo a gente está sacrificando a família, logo a gente está sacrificando a igreja, logo a gente está sacrificando o nosso momento devocional. Será que isso não é beber um pouquinho do cálice da meretriz? Será que não é? Quando a gente faz isso, a gente está pregando a mensagem aos nossos filhos. Quando você fecha o seu notebook em casa e chama o seu filho para orar, ou chama a sua esposa para falar sobre a Bíblia, ou ter um tempo de proveito com sua família, você está transmitindo uma mensagem a eles. Você está dizendo a eles que a palavra de Deus, que a família
tem o seu devido lugar de importância e que o trabalho está no seu devido lugar no coração de papai e no coração da mamãe. A gente fala, a gente prega, não somente quando nós falamos, mas pelas nossas atitudes. Quando deixamos, e a ordem de prioridade na nossa vida fala muito, seja do seu filhinho pequeno, ou do seu filho mais velho, ou da sua esposa, ou do seu esposo. Eu quero desafiar você essa semana, sabe, às vezes o notebook fica tão pesado, né? Parece que ele não quer fechar, que você feche esse notebook, ou que você feche lá o velho livro de contas, insaciável, às vezes impagável, e você volte, né, a priorizar aquilo que deve ser prioridade na nossa vida. E eu não estou falando de alguém que deixa o trabalho de lado como sendo alguém irresponsável, mas de alguém que sabe o que é prioridade na sua vida e que cada coisa está no seu devido lugar. Se você disser que não tem tempo para a igreja, se você disser que não tem tempo para a devocional, se eu disser que eu não tenho tempo para ler a Bíblia, se eu disser que 24 horas para mim é pouco, eu estou reclamando com Deus. Eu estou dizendo, Senhor, o Senhor não foi muito sábio, não. Porque o Senhor só fez o dia com 24 horas. E não está dando tempo eu fazer o que eu tenho, não. Será que Deus errou? Ou será que na sua porção de tempo oferecida aos homens, isso é suficiente para todas as coisas? Tenhamos cuidado, meus irmãos. Cuidado com o feitiço da grande meretriz. Tem uma palavrinha para os jovens, né? Às vezes quando entra na universidade, ou quando começa a trabalhar, parece que um dos pré-requisitos da cadeira da universidade é largar a igreja ou largar a devocional. Não é isso. Continue atento, vigilante. Alguns dizem, eu me desviei por causa da universidade, pelo que eu aprendi na universidade, ou isso, aquilo. Às vezes, meu amigo, é porque você deixou de aquecer o seu coração com o evangelho, e você foi relapso. Né? Às vezes a gente coloca muita responsabilidade no outro, como se a universidade tivesse culpa. Meu amigo, cuide do seu coração, tá certo? Cuide da sua vida, cuide da sua devoção. E para terminar, meus irmãos, esse é um chocolatezinho muito amargo, né? Que vai ser numa embalagem bem bonitinha, mas que no final pode gerar morte. Privilégio e perseguição sempre será um problema na vida do cristão. Queremos sofrer pelo quê? Agora, quando sermos perseguidos por causa da justiça, por causa da fidelidade ao Senhor, ou sermos julgados no futuro por causa dos privilégios que nós abraçamos desse mundo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você não vai precisar adorar esse mundo, nem ser levado por esse sistema. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, meus irmãos? Fechemos os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Bendito Senhor, obrigado por esse estudo. Senhor, perdoa os nossos pecados, se aqui no nosso falar o Teu Espírito inquietou o nosso coração, nos apontou coisas que precisam ser observadas na vida da gente. Ó meu Deus, sabemos que há um mundo sedutor, tentando seduzir, arrebatar o coração do Teu povo. Mas nós sabemos, ó Pai, como fugir de todas essas coisas. Queremos fugir para o Senhor nessa manhã. E cientes de que só resistiremos se o Senhor for conosco. Se o Senhor nos guardar o coração. Que sejamos vigilantes. Se alguém, Senhor, entregue à prostituição, Pai, que está nos ouvindo, que está aqui, que o Senhor nos liberte. Cristo Jesus nos chamou para uma nova vida. Uma vida de libertação, uma vida de liberdade. A liberdade que Cristo oferece, Pai. Seja a prostituição, da idolatria, Pai. Estarmos apegados, Senhor, apenas às economias. A nossa vida tem sido movida ao lucro, ao dinheiro. A nossa vida tem sido vivida apenas pelo ponto de vista monetário, econômico. Tem misericórdia de nós. E nos ajude, Pai, a colocarmos como prioridade
aquilo que é prioridade, o teu reino e a tua justiça, e que possamos usar o nosso trabalho, os nossos bens, administrando tudo de maneira que te glorifique e te agrade, Pai, para o teu bem, para a tua glória, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Amém.